é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Atenção, em 5 segundos, direto ao ponto. Agora no ar, um jornal dinâmico e com compromisso de levar a verdade. Direto ao ponto, as principais notícias da cidade, do estado, do Brasil e do mundo. Economia, política, esporte, prestação de serviço e muito mais. No ar, direto ao ponto. Agora vamos direto ao ponto. Claudemir Nunes. Agora são 10 horas, 10 minutos, 10:10. Chegando com mais um programa direto ao ponto aqui da sua CN Mix, aqui no município de Novo Oriente, para todo esse mundão de meu Deus, com a informação atualizada, precisa, levando as primeiras notícias desta terça-feira aqui dentro do nosso programa. Até meio-dia, a comunicação e mixagens é desse amigo de vocês, Claudemir Nunes. A partir de agora, direto ao ponto. Você conferindo o nosso programa através das nossas redes sociais, através das nossas lives, nossas páginas no Facebook, aplicativos Radiosnet, Zeno Rádio, Rádio Box e plataforma CX. Também você confere o nosso programa através da Irapuá Web Rádio ali em Crateús, através aí do nosso companheiro Conrado Silva, levando também o nosso som, a nossa programação até a cidade de Ararendá. Até meio-dia você participa também através do nosso WhatsApp. O DDD é 88-99361-1909. Você pode fazer a sua reivindicação, mandar aquele alô aonde você está nos ouvindo, e a gente atende a você com todo carinho aqui através da nossa programação. Lembrando, hoje é dia 22, uma terça-feira do mês de agosto de 2023. Até meio-dia, as informações chegando para você. Serão destaques aqui no programa. STF: pessoas em situação de rua não podem ter recolhimento forçado, ou seja, contra a sua vontade. Com a
atraso. Primeira fase do Drex deve terminar em maio de 2024. Haddad, BRICS não deve significar antagonismo com outros fóruns. Câmara dos Deputados deve votar arcabouço fiscal ainda nesta semana. Tudo indica que já hoje. Vamos conferir também a previsão do tempo em todo o Brasil. O tempo está meio louco. Um dia quente, um dia marromeno, um dia mais frio. Hoje aqui em Novo Oriente, o dia está bonito. Meio que nublado, mas com aquele clima bastante agradável. Justiça condena Walter Delgatti Neto a 20 anos de prisão. Esse é o hacker da Vaza Jato e de outros temas, incluindo aí, portanto, alguns bolsonaristas que dizem que nada teme aí com relação ao Walter. Polícia Civil em São Paulo investiga morte de jovem indígena. CPI dos atos golpistas deve e pede quebra de sigilo de Valdemar da Costa Neto. Ainda você vai conferir as informações da área policial. Clima bastante tranquilo também na área policial aqui do 7º Batalhão de Polícia, que cobre aqui Novo Oriente e a região aqui de Sertões de Crateús. Daqui a pouco detalhes sobre esse assunto. Informações também da área esportiva. Ontem apenas um jogo do Campeonato Brasileiro entre a equipe do Goiás e Atlético Paranaense. Daqui a pouco informações sobre essa partida. Traremos também até você detalhes e sim as manchetes do jornal O Povo e também Diário do Nordeste aqui do estado do Ceará. Polícia Federal encontra ordem de Bolsonaro para disparar fake news. Isso aí é novidade não, pelo menos para mim, né? Mas tem que ter provas. Então, a polícia já encontra aí uma prova aí com relação aí àqueles disparos de fake news que a gente só via, portanto, aí nas redes sociais. Essas e muito outras, mais outras, você confere aqui dentro do nosso direto ao ponto, até meio-dia aqui pela sua CN Mix. Muito obrigado a você que está aí nos acompanhando. São 10 horas, 10 minutos. Obrigado a você aqui do município de Novo Oriente, aos amigos também ligados com a gente, curtindo o nosso programa nas cidades vizinhas, Crateús, Independência, ali Sucesso, Poranga, Ipaporanga, Tamboril, Terianópolis, Tauá, enfim, Ararendá, toda essa turma boa que está ligada e curtindo a nossa programação. Nesse exato momento também pelas nossas fanpages no Facebook, esse programa também a gente reprisa, né? Logo que a gente termina ele, a gente repassa ele também através da nossa página lá no YouTube, nosso canal no YouTube. Você procura lá Claudemir Nunes, todos os dias que a gente está fazendo aqui pelo Face, a gente também joga lá no YouTube para você conferir detalhes do nosso programa. Você pode participar também através aqui das nossas fanpages, mandando o seu alô, lá onde você está a nos ouvir, né, assistindo aí o nosso programa também através das redes sociais. Muito obrigado. Mandar um bom dia para os amigos ali no Vicente Manelim, toda essa turma boa aqui no centro da cidade, e a você também aí dos bairros curtindo a nossa programação hoje, neste dia 22 de agosto de 2023, uma terça-feira agradável. Para começar com informação, a gente começa trazendo aí como está e como será o dia, né, da previsão do tempo para o Brasil nesta terça-feira hoje.
Previsão do tempo para esta terça-feira, dia 22. Centro-Oeste. Cuiabá, capital do Mato Grosso, registra temperaturas variando entre 27 e 39 graus e umidade relativa do ar entre 20 e 55%. O céu amanhece nublado e passa ensolarado durante o dia. A cidade de Sítio da Badia, em Goiás, comemora aniversário nesta terça-feira e também terá dia de calor, com os termômetros marcando entre 20 e 37 graus. A umidade do ar vai de 20 a 60%. O céu tem muitas nuvens logo pela manhã e fica claro na parte da tarde e à noite. Nordeste. A capital sergipana, Aracaju, tem temperaturas indo de 24 a 30 graus. A umidade do ar fica entre 60% e 95%. O céu permanece nublado durante o dia e encoberto à noite. A cidade de Itororó, na Bahia, aniversaria nesta terça-feira, com temperaturas variando entre 20 e 29 graus. A umidade relativa do ar varia de 50% a 100% e o céu fica encoberto de dia e nublado à noite. Norte. Macapá, capital do Amapá, registra de 26 a 33 graus de temperatura nesta terça-feira. A umidade do ar vai de 40% a 90%. O céu fica nublado, podendo ter chuvisco pela noite. Belém, no Pará, tem temperaturas variando de 24 a 34 graus e a umidade do ar vai de 45% a 90%. O céu estará encoberto durante todo o dia e a noite. Sudeste. A capital mineira, Belo Horizonte, registra temperaturas entre 17 e 32 graus. A umidade relativa do ar varia de 10% a 90%. O céu fica claro durante todo o dia e também à noite. A cidade de Araraquara, em São Paulo, comemora aniversário nesta terça-feira, com os termômetros marcando de 17 a 33 graus e a umidade do ar variando entre 20% e 80% e céu claro. Sul. Curitiba, capital do Paraná, registra temperaturas entre 13 e 26 graus, umidade do ar de 35% a 90% e tem céu claro durante o dia e também à noite. Na capital gaúcha, Porto Alegre, os termômetros marcam de 14 a 28 graus. A umidade relativa do ar fica entre 40% e 100%. E o céu estará encoberto de dia, podendo ter chuvisco de noite. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, dia 22. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Vladimir Filipim. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Valeu, Vladimir, muito obrigado por as informações. A previsão do tempo, lembrando que altas temperaturas, né, gente? Já que a gente está com esse fenômeno que sempre vem aqui para o Brasil, né? Advindo aí das altas temperaturas nos oceanos. O El Niño, né? Quando é o Lanina é menos, né? Tem uma temperatura mais agradável. Agora quando é esse El Niño, aí o negócio o bicho pega. E onda de calor em pleno inverno deve ter 40 graus no Rio e 34 graus em São Paulo e Rio Grande do Sul. Isso no inverno, né, gente? Lá é inverno, né? Portanto, aí altas temperaturas. Faustão se enquadra em prioridade para receber coração. Tá dando muito o que falar, né? Inclusive ontem eu vi muitos comentários a esse respeito de Faustão. Algumas pessoas, muitas vezes, sem informações, e é por isso que um programa assim como esse nosso, que aqui eu não venho com fake news, com balelas, com informações desinformativas, para deixar o meu ouvinte, a pessoa que está me vendo, com mais dúvida. Eu venho aqui para esclarecer. E não é bem assim,
do jeito que as pessoas estavam colocando, né? Eu vi ontem comentários, pessoas dizendo, por se tratar do Faustão, por ele ser uma pessoa conhecida, sei lá, importante, famosa, eu vi logo que a prioridade seria para ele. Mas, gente, não é assim. Se você for olhar os critérios que existem, ontem eu comentei sobre isso, mas vale a pena deixar mais uma dica. Inclusive você que ainda não é doador de carteirinha, não é doador aí, deixa registrado na sua carteira de identidade, vá fazer isso. Você pode estar salvando vidas, assim como você faz a doação de sangue. E o certo, gente, é que o Faustão, prioridades do Faustão é pelo seguinte: tem uma questão que entra na fila quando você já está, por exemplo, uma coisa é eu estar precisando de um transplante e eu estar de boa. Tipo, de boa que eu quero dizer, não quero dizer aqui que a pessoa vai estar dependendo de um transplante, esperando um transplante para viver e vai estar de boa. Lógico que não, ele vai estar ansioso, né? E esperançoso ao mesmo tempo para achar aquele doador. Mas os critérios da fila, gente, além da questão da fila, aí vem a questão da saúde. Se o cara ou a pessoa está vivendo, tem até um critério lá de meses, né? Se é há ano ou meses, já utilizando-se de remédio para estar ajudando o mesmo a viver. No caso do Faustão é esse também, né? Já que ele está tomando remédio para ajudar ao coração a bombear, porque o nosso coração é como uma bomba, uma pulsa, que pulsa, ele manda e puxa sangue ao mesmo tempo, né, gente? É uma via de duas vias, né? Aliás, são dois movimentos, um joga e o outro traz de volta. Então, gente, e ele, o do Faustão, está nessa questão crítica. O coração não tem mais aquela força, aquele estímulo para fazer isso. E ele está fazendo isso através de estímulos de máquinas e também através de remédio. E por isso ele já se enquadra em um desses critérios. Então não é simplesmente pelo cara ser conhecido, como alguns falaram e falam, que ele iria conseguir, né? Então tem que saber muito bem nessas horas para dizer coisas que não sabe. Outro critério é encontrar um doador compatível. Às vezes eu posso estar na frente, né? A pessoa está na frente de vários, não derruba, ele caiu aí no colchão. Ou seja, quando a pessoa está atrás de uma doação dessa, tem a questão também da compatibilidade, né? E se a pessoa também está próximo do doador, porque ainda tem a questão da logística. Então não é bem simples. E é por isso que ele pode ter uma das prioridades pela região onde ele se encontra também. Então, e isso se aparecer ainda, né, gente? Então vamos ver, vamos esperar aí para ver o que acontece. Sei que é uma situação crítica que o mesmo está vivendo nesse momento. São 10h20, 10h20, programa direto ao ponto até meio-dia. O STF, pessoas em situação de rua, ficou bem claro agora que não podem ter recolhimento forçado. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para proibir que estados e municípios façam a remoção e o transporte compulsório de pessoas em situação de rua. A decisão também não permite o recolhimento forçado de bens e pertences dessa população, bem como o uso de estruturas que impeçam a permanência dessas pessoas nas ruas, como a instalação de pedras ou espetos em pontes, viadutos e marquises de prédios. A decisão liminar do relator, o ministro Alexandre de Moraes, foi seguida pelas ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia e os ministros Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Nunes Marques, Edson Fachin e Luiz Fux. Ainda faltam votar os ministros Gilmar Mendes, Roberto Barroso e André Mendonça.
O julgamento termina nesta segunda-feira. Alexandre de Moraes ainda estabeleceu um prazo de 120 dias para que o governo federal elabore um plano de ação e monitoramento para uma efetiva política nacional para a população de rua. Segundo o IPEA, entre 2012 e 2020, ocorreu um aumento de 211% da população em situação de rua em todo o país. A ação foi movida pelos partidos Rede Sustentabilidade e PSOL e pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, com o argumento que a população em situação de rua está submetida a condições desumanas de vida devido a omissões dos poderes executivo e legislativo em seus 3 níveis. Em nota, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e o Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania disseram que estão definindo ações conjuntas pelos direitos da população em situação de rua, em cumprimento à decisão do ministro Alexandre de Moraes. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Porque se a gente for concordar, né, nesse ponto, a gente tem que ver que as pessoas, muitas das vezes, mesmo elas estando em situação de rua, muitos não querem sair dali, né? Muitos não querem se dispor a tentar uma nova vida. E se você for tentar levá-las à mesma, com esse recolhimento forçado, obrigatório, amanhã ou depois, ou até mesmo no mesmo dia, eles saem, fogem, sei lá, até porque eu acho que não tem essa questão de fugir, porque lá é aberto para essas pessoas, né, essas casas. Então a pessoa chega lá e talvez se alimente e tal, e aí amanhã ou depois já está novamente na rua. Se não for de um bom agrado daquela pessoa, ou de um trabalho, né, não só de recolhimento, mas de conscientização, que o melhor para aquela pessoa será estar em um local adequado, essas pessoas acabariam voltando, ou até mesmo coisa pior, né, quando se tenta levar forçadamente. São 10h24, a informação aqui não para, com atraso. Primeira fase do Drex, que é o novo, o real digital, deve terminar só em maio de 2024. Vamos conferir aí por que desse atraso. Cadê? Vamos à informação, deixa eu ver aqui, deixa eu puxar. São 10h25, você está ligado aqui no programa Direto ao Ponto até meio-dia. A informação precisa chegando até você aqui pelo programa Direto ao Ponto, aqui pela sua CN Mix. Vamos à matéria. 10h25. Testes do Drex, nova moeda virtual brasileira, atrasam e o fim da primeira fase ficou para maio do ano que vem. A previsão anterior era que o fim da etapa de testes seria em fevereiro ou março. Agora o sistema vai atrasar 3 meses, o que foi confirmado pelo responsável pela nova moeda, Fábio Araújo. Segundo Araújo, a demora também decorre de questões relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas o processo de incluir os participantes na rede está sendo um processo um pouco lento. E também o processo de escolha da tecnologia, de debate da tecnologia de proteção e de privacidade tem se mostrado um desafio grande. A gente está conversando com vários provedores e a gente vê que a maturidade ainda não está adequada exatamente para o nível que a gente precisa da LGPD. Então, o coordenador explicou que a ideia é proteger a privacidade. A gente segue com aquela ideia de, depois de resolver essas questões de privacidade, trabalhar em amadurecer um pouco mais a plataforma, e aí quando a plataforma tiver maturidade suficiente para a gente trazer a população, a gente ainda espera que seja final de 2024, começo de 2025, aí a gente traz a população para fazer testes dentro da plataforma do Drex. No último dia 7, o Banco Central apresentou o Drex como uma futura moeda virtual brasileira. O D representa a palavra digital, o R, o real, o E, a palavra eletrônica, e o X passa a ideia de modernidade e de conexão, além de repetir a última letra do Pix, sistema de transferência e pagamento instantâneo. 16 consórcios participam da elaboração do projeto piloto e no desenvolvimento de produtos financeiros e soluções tecnológicas.
Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. Obrigado, Renato, por essas informações, né? Então, fazendo testes, né, aí, né, nesse quesito, até para não fazer algo, né, que dê errado e amanhã ou depois voltar atrás com relação aí essa nova moeda digital que está vindo aí e será uma atrativa a mais, né? Tanto você vai poder usar o Drex como também o próprio o Pix, que hoje muitas pessoas já se utilizam dessa forma de pagamento. Haddad BRICS não deve significar antagonismo com outros fóruns, ou seja, está acontecendo a reunião do BRICS, né? Acontece hoje, inclusive, com fala do presidente Lula. Vamos aí trazer essa informação. No Fórum Empresarial do BRICS, nesta terça-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o bloco não deve significar nenhum tipo de antagonismo a outros fóruns, dos quais, inclusive, o Brasil participa. Nós acreditamos que os BRICS têm uma grande contribuição a dar. Brasil, África do Sul, Índia, China e Rússia podem, cada um a partir da sua perspectiva, oferecer ao mundo uma visão que seja coerente com os seus propósitos e que não signifique nenhum tipo de antagonismo a outros fóruns importantes dos quais nós mesmos participamos. Haddad falou da contribuição do BRICS no plano internacional e ressaltou que o Brasil tem feito o dever de casa no que se refere à economia. Então é hora não apenas de pensar no plano doméstico, e o Brasil tem procurado fazer as tarefas que lhe cabem para colocar a sua economia como receptadora de investimentos estrangeiros e desenvolvimento sustentável, mas também olhar para o plano internacional. E é nesse aspecto que eu penso que os BRICS têm uma contribuição inestimável a oferecer. O ministro citou a reforma tributária como exemplo das medidas para melhorar a economia brasileira e defendeu que a África e a América do Sul se tornem plataformas para a diversificação das atividades industriais. Que a África e a América do Sul podem ser plataformas para a diversificação das atividades industriais globais. O mundo vive um retrocesso do ponto de vista da globalização, mas isso pode significar um movimento de diversificação e pulverização das plantas industriais, oferecendo para os nossos povos salários e empregos mais dignos e qualificados. O ministro Fernando Haddad ressaltou ainda o compromisso do Brasil com o meio ambiente. O país pretende ser fonte de energia limpa e produtos verdes. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. Obrigado, Ana Lúcia, por essas informações, né? E, inclusive, a novidade aí nessas reuniões dos BRICS é que o governo russo, no caso, não irá, ou seja, irá participar, só que por videoconferência, né? O governo russo que está envolvido ainda nessa guerra, está com mais de ano aí já ali com né, ou seja, envolvido nessa guerra com agora me veio até, esqueci agora até quem é a guerra contra quem? Rússia e... é brincadeira, né? São 10 horas 31 minutos 10h31. Sei que, inclusive, a própria Rússia, uma hora ou outra, está sendo atacada com drones, né? Justamente com relação a esta guerra que vem se arrastando por vários anos entre os russos. Vou já trazer aqui essa informação direitinha. E se não bastasse, quem está agora tentando intimidar os Estados Unidos é a Coreia do Norte, né? A Coreia do Norte aí já está dizendo que pode entrar em guerra com os Estados Unidos, né? É complicado, né, gente? A Coreia do Norte ali não é brincadeira não, viu? Diferente da Coreia do Sul, né? Já mais informações a respeito aí. Lula sabe que errou
ao montar ministério, diz Lira aliados. Eita, rapaz, tá complicado aí, né? O Lira está querendo botar as manguinhas do lado de fora e, lógico, né? Cobrar alguma coisa. Não quer perder, né? Esse povo não quer perder nada. E aí, nessas horas aí, meu amigo, de cobrança, aí o bicho pega. Ou vai ou racha. E o governo precisa, sim, desses aliados ali no governo para se passar algo, porque senão fica no meio do caminho e nada acontece. São 10h32, vou um rápido intervalo, eu volto já com mais informações aqui no nosso programa Direto ao Ponto. Rádio CN Mix, a programação que faz a diferença. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Música! De assumo! Sexo social amante, mas sinto ciúme. Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Agora vamos direto ao ponto. Claudemir Nunes. Dez e 35 de volta aqui no programa Direto ao Ponto. É a Ucrânia, gente. Ucrânia e Rússia, né? Que vem aí se degladiando aí há vários anos já. Mais de ano aí nessa luta, nessa briga que não vejo levar em nada, a não ser destruição, principalmente da Ucrânia, onde é um país, né, menos desprovido de poderes, né, um país menor, lógico, do que a Rússia, e aí está nesse quesito aí há vários anos nessa luta. 10h35, mais informações, você que está aí junto com a gente até meio-dia, a informação aqui não para, né, para você que acompanha a nossa programação. A Câmara dos Deputados deve votar arcabouço fiscal ainda de hoje para amanhã, nessa semana. Inclusive é justamente porque se pergunta por que essa demora toda, né? Porque já há vários tempos já tinha passado esse projeto, né? Já tinha sido, só estava faltando ser aprovado esse finalzinho aí, né? Essas questões técnicas. Mas aí quem decide isso é o Lira, e como as coisas não estão muito boas entre Lira e governo, fica essas pendências, né, de resolução. Vamos aí à informação. Depois de uma reunião entre técnicos do governo, líderes partidários e o relator do marco fiscal na Câmara, o deputado Cláudio Cajado, o presidente da Casa, deputado Arthur Lira, decidiu. O arcabouço fiscal será votado hoje ou amanhã. Uma nova reunião foi marcada para esta terça-feira para tentar fechar um acordo, como explicou o Cláudio Cajado. Hoje, basicamente, só aprofundamos na questão da despesa condicionada, não se chegou-se a uma conclusão
se vai se manter ou não no texto. Ainda no dia de amanhã avançaremos também nessa questão e os outros pontos não chegaram a ser discutidos, mas acredito que amanhã nós devemos exaurir todos os pontos e acredito que com os líderes e o presidente Arthur definamos a votação ou amanhã mesmo ou na quarta-feira. Despesa condicionada, que o relator falou, é uma emenda que foi apresentada pelo senador Randolfo Rodrigues e que foi acatada pelo Senado. Ela permite ao governo enviar na proposta orçamentária do ano que vem o valor das despesas, levando em conta a estimativa da inflação até o fim do ano. Outros pontos do texto, como a retirada do teto do Fundo Constitucional do DF, do Fundeb e de gastos com ciência e tecnologia, não foram tratados na reunião de ontem, segundo o relator. Isso tudo ficou para hoje. Cláudio Cajado foi bem claro, o relatório já está pronto. Tendo acordo, é partir para a votação. A preocupação do governo é com relação ao prazo. É que quinta-feira da semana que vem, dia 31, é o último dia para enviar o orçamento de 2024. E o governo já quer fazer isso com base no novo marco fiscal. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Obrigado, Priscila, por essas informações. Vamos esperar, né? O que é que vem aí vai aparecer a respeito aí dessas definições finais dessa questão fiscal que é muito importante para o país andar. São 10h38, a Justiça condenou o Walter Delgatti, o hacker, né, Walter Delgatti Neto, a 20 anos de prisão. A 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília condenou nesta segunda-feira Walter Delgatti Neto, conhecido como hacker da Vaza Jato, a 20 anos de prisão no processo da Operação Spoofing, deflagrada pela Polícia Federal em 2019. A sentença foi proferida pelo juiz Ricardo Leite. Cabe recurso contra a decisão. Delgatti foi preso em 2019 por suspeita de invadir contas de autoridades no Telegram, entre elas de integrantes da Força Tarefa da Lava Jato, como o ex-procurador Deltan Dallagnol. Além de ex-procuradores da Lava Jato, o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, o ex-ministro da Economia Paulo Guedes e conselheiros do Ministério Público também tiveram mensagens acessadas ilegalmente. Na decisão, o juiz Ricardo Leite disse que Delgatti tinha a intenção de vender as conversas hackeadas por R$200 mil à imprensa e rebateu declarações do hacker, que durante as investigações declarou que violou as conversas para combater injustiças que teriam sido cometidas durante a operação. Outros 6 acusados também foram condenados pelas invasões de celulares de autoridades. A sentença diz ainda que Walter Delgatti obtinha dados bancários de diversas vítimas e comercializava informações obtidas em chats especializados em crimes. Procurado, o advogado Ariovaldo Moreira, que defende Walter Delgatti, informou que só vai se manifestar após analisar a sentença. No início deste mês, Delgatti foi preso pela Polícia Federal em outra investigação, a que apura a invasão aos sistemas eletrônicos do Conselho Nacional de Justiça. Os policiais investigam se o ato foi promovido a mando da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo. As investigações apontam que o hacker teria emitido falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Obrigado, Daniela. Tá aí, né? O Walter sendo investigado aí pela CPI, né? Do 8 de janeiro e também já sendo aí, saindo a sua condenação aí pelos atos ainda referentes à Vaza Jato aí, onde ele próprio, né? Vazou aí áudios, né? Informações do próprio Moro, Dallagnol, entre outros, né, que participava aí dessas conversas.
São 10h43, Polícia Civil lá de São Paulo investiga a morte de um jovem indígena. A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de um adolescente indígena no estado. Brian Ribeiro da Silva era da etnia Guarani-Imbiá, tinha 15 anos e morava na terra indígena Jaraguá, na zona norte da capital paulista. O adolescente foi atropelado na madrugada do último dia 12, no viaduto da rodovia dos Bandeirantes, em Perus, mas os familiares só souberam da morte dias depois. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o adolescente não portava qualquer documento de identificação e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. A secretaria também informou que o motorista não estava embriagado, permaneceu no local do atropelamento e foi encaminhado para uma delegacia para depor. No sábado, o Centro de Mídia dos Guarani-Imbiá confirmou em nota que Brian havia morrido e que os familiares desconfiam de um assassinato violento. O jovem era um xondaro, um guerreiro, e estava à frente de lutas que fazem parte do cotidiano dos guaranis do Pico do Jaraguá, como a especulação imobiliária que ameaça o território indígena ou o projeto de lei do marco temporal. Nas redes sociais, o Ministério dos Povos Indígenas informou que pediu a abertura de um inquérito para investigar as causas da morte e a responsabilização dos culpados. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Obrigado, Eliane, por essas informações aqui dentro do nosso programa, que se possa ser investigado, né? Sem justificativa nenhuma ou alguma coisa pregressa de um jovem para ser assassinado, ou seja, a polícia tem que cair em cima e descobrir quem foi o responsável por essa morte deste jovem indígena. CPI dos atos golpistas pede quebra de sigilo de quem? Valdemar da Costa Neto. Esse daqui é mais sujo do que galinheiro, né? E aí vai ser pedida agora a quebra de sigilo do mês. Vamos ver o que vai acontecer, o que vão trazer adventos aí. Hoje que é um homem que é defensor aí do Bolsonaro aí até as últimas instâncias. 10h44. A relatora da CPMI dos atos golpistas, a senadora Elisiane Gama, pediu nesta segunda-feira a quebra do sigilo telefônico e telemático do presidente do Partido Liberal, o PL, Valdemar da Costa Neto. Ela alega que Valdemar realizou tratativas com o hacker Walter Delgatti sobre formas de fraudar as urnas eletrônicas. Para a relatora, não se pode admitir a utilização da função de presidente de partido político para corromper a ordem democrática brasileira. A reportagem solicitou um posicionamento do presidente do PL e aguarda resposta. A senadora Elisiane também pede a quebra de sigilos de Walter Delgatti, de militares e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já a oposição defende que o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, G. Dias, seja ouvido pela CPMI. Nesta quinta-feira, o sargento Luiz Marcos dos Reis, que integrava a ajudância de ordens de Bolsonaro, será ouvido pela CPMI. O militar, que está preso pelo esquema de fraude em cartões de vacinação, é suspeito de movimentar mais de 3 milhões de reais e de participar de organização dos atos golpistas. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Obrigado, Gésio. Mas para a ala bolsonarista, ninguém deve nada aí, né? Só quem é culpado de alguma coisa e mentiroso nessa história é o próprio hacker Delgatti. Então vamos esperar, vamos ver com essa quebra de sigilo o que é que pode ser descoberto aí, ou se aparecerão mais culpados, né? Acredito eu que sim. Mais informações, daqui a pouco aqui a gente traz informações também da área esportiva, para você que está aí acompanhando o programa Direto ao Ponto. Senacom diz que 123 milhas não pode impor Volt como reembolso. Ou seja, a 123 milha não quer reembolsar com dinheiro, e sim com Volt, ou seja, com passagens, né? É como se fosse brinde. E não, tem que ser direitinho, mas vamos na matéria.
A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, a Senacom, e o Ministério do Turismo vão atuar de forma conjunta para evitar prejuízos aos consumidores que compraram passagens pela empresa 123 Milhas. A Secretaria notificou a empresa para que ela preste esclarecimentos. A Senacom informou que a venda de passagens por meio de transferência de milhas precisa atender à previsão do Código de Defesa do Consumidor e cláusula contratual que permita cancelamento de forma unilateral é considerada abusiva e, consequentemente, nula. A empresa deve garantir reembolso que não cause prejuízo aos consumidores e a opção por voucher não deve ser impositiva, como diz o secretário da Senacom, o Adi Damus. A empresa não pode impor como ressarcimento uma modalidade de pagamento que não seja dinheiro. Ela pode até oferecer como hipótese de ressarcimento os vouchers, mas os consumidores têm que ter a possibilidade de escolher que modalidade de ressarcimento querem. Então ela tem que oferecer também a devolução em dinheiro. A responsabilidade pela rescisão contratual, rescisão unilateral, é da empresa. Então isso é nulo. Para a Senacom, a devolução deve atender os valores pagos, com eventuais correções monetárias. O governo federal reforça que eventuais danos devem ser apurados e que os consumidores lesados devem consultar a plataforma consumidor.gov.br ou então procurar um PROCON diretamente em sua cidade. O advogado especialista em direito do consumidor, Leonardo Verlang, explica que os consumidores também podem acionar a empresa por danos relacionados ao cancelamento das passagens. Quando a gente fala perdas e danos, o que é, né? Aquele dano extra, né? Então, quando o consumidor, por exemplo, em razão dessa passagem, né, acreditando que essa passagem fosse emitida no prazo, já fez a aquisição de hospedagem, fez aquisição, por exemplo, de ingressos para atrações, ingressos para parques, já fez locação de veículo, então aí o consumidor ele está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor para solicitar também a reparação desse dano. A posição do governo é uma resposta ao comunicado da empresa de sexta-feira, que informou a suspensão de emissão de passagens da tarifa promo para embarques previstos entre setembro e dezembro deste ano. O motivo seria a persistência de circunstâncias de mercado adversas, alheias à vontade da empresa. A 123 Milhas informou que os valores pagos serão devolvidos em vouchers para compra na plataforma da empresa. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Obrigado, Gésio. Vamos aguardar aí se a 123 Milhas irá sim repassar esses valores, né? Negócio em forma de milhas mesmo, ou de voos, não. Tem que repassar isso aí. Cancelou, tem que pagar. Não tem isso, é dinheiro mesmo. Defensoria pede que o Estado do Rio aumente o valor da alimentação escolar. Vamos à matéria. O valor destinado à alimentação escolar no estado do Rio de Janeiro não recebe reajuste desde abril do ano passado. Segundo a Defensoria Pública, atualmente o estado paga R$ 2,20 por dia por estudante em horário integral e 76 centavos por aluno em meio período. Mas esses valores deveriam ser de R$ 3,90 para o horário integral e R$ 1,35 para o meio período. Para obrigar o estado a reajustar os valores, a Defensoria Pública ingressou com pedido de execução do acordo extrajudicial assinado há 7 anos pela Secretaria de Educação. O acordo prevê revisão anual do repasse per capita destinado à alimentação escolar com base na inflação do período. O acordo foi resultado de negociações entre a Defensoria, o Ministério Público e o Governo do Rio de Janeiro para a desocupação das escolas de ensino médio em 2016. O coordenador de Infância e Juventude da Defensoria, o defensor público Rodrigo Azambuja, afirmou que a Defensoria tentou de diversas formas fazer com que esse reajuste acontecesse, mas não obteve sucesso. Nós iniciamos uma execução contra o Estado do Rio de Janeiro, porque desde 2016 o Estado firmou conosco um compromisso de reajustar esses valores pelos índices acumulados da inflação. Esse processo está instruído com pareceres da UFRJ, da Unirio,
Janeiro e do Conselho de Alimentação Escolar. O parecer da FRJ mostra que há uma defasagem de entre R$ 6 e R$ 7,50 do valor que é repassado. Ou seja, ainda que cumpra o acordo pelo laudo da FRJ, ainda assim o valor não vai ser suficiente ali. A Defensoria ressalta que a não revisão anual dos valores tem obrigado os gestores das unidades educacionais a fazer alterações no cardápio com a escolha de alimentos menos nutritivos e saudáveis ou reduzindo a oferta da comida aos estudantes. O defensor Rodrigo Azambuja lembra que muitas crianças contam apenas com a alimentação escolar para fazer a principal refeição e que uma boa alimentação é essencial para o desenvolvimento e para o aprendizado. A gente espera que esse processo judicial seja exitoso, que os alunos comecem a receber uma alimentação em quantidade mais suficiente, de melhor qualidade e que, portanto, isso impacte também positivamente no aprendizado deles, né? Porque a gente sabe que a gente não aprende de barriga vazia, que a alimentação escolar é fornecida exatamente como estratégia nesse processo de ensino-aprendizagem e aí, bem aprendidos, com barriga cheia, alimentados, vão conseguir aí trilhar seus caminhos de vida, seus caminhos de felicidade. Que bem. A Defensoria pede à Justiça que a Secretaria de Educação seja obrigada a publicar em até 30 dias resolução com os valores revistos com multa diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento. Em nota, a Secretaria informou que uma equipe técnica vai analisar o impacto financeiro da mudança e sua adequação ao plano plurianual e à lei orçamentária anual. A nota diz ainda que, como o Estado se encontra em regime de recuperação fiscal, a análise também precisa ser submetida a uma comissão específica deste sistema. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Obrigado, Fabiana, por essas informações aqui dentro do nosso programa. O certo, gente, é que tem que ter um reajuste, né? Se há 1 ano ou 2 anos atrás era um valor, lógico que tem que ter um aumento, né? Porque as coisas aumentam. Tudo aumenta-se e aí se você disponibiliza aquele mesmo valor para compra desse mesmo tipo de comida, material, lógico que vai vir com menos, né? Ou seja, menos produto. Como é que você vai comprar ali aquele pacote de arroz que há 2, 3 anos atrás custava um valor e hoje é outro? Então tem que ter sim uma reparação nessa questão de valores para que só assim possa estar de acordo, inclusive, com as necessidades dessas crianças. E isso é em todo o Brasil, não é só lá no Rio de Janeiro não, viu? Tem que ver aí justamente esses questionamentos. Equatorianos levam eleições presidenciais para o segundo turno. No Equador, ficou para o segundo turno a definição da eleição presidencial. Os equatorianos foram às urnas nesse domingo para escolher um novo chefe do executivo e parlamentares. Já em 2 referendos, a população decidiu impedir a exploração de petróleo e minérios em áreas de conservação ambiental. O primeiro lugar, conforme previam as pesquisas, ficou com Luísa Gonzalez, candidata de esquerda, apoiada pelo ex-presidente Rafael Correa, que obteve 33% dos votos. É a primeira vez na história que uma mulher consegue tão alta porcentagem no primeiro turno, ganhando as eleições para ser a presidenta da República do Equador e conduzir os destinos da pátria, disse ela no discurso de comemoração. Já o segundo lugar provocou surpresa. Ficou com Daniel Noboa, candidato de direita que obteve 23,7% dos votos. O herdeiro de uma família produtora de bananas aparecia com menos de 1% das intenções de voto no início da campanha. Propomos um plano melhor do que o da nossa adversária, Luísa Gonzalez. Também estou animado para debater apenas contra ela, disse ele. A eleição transcorreu em meio a muita tensão e com um esquema de segurança inédito, por causa do assassinato do candidato Fernando Villavicencio. Ele foi substituído por Christian Zurita, que ficou em terceiro lugar, com 16,5% dos votos. Também nesse domingo, em 2 referendos, os eleitores equatorianos decidiram proibir a exploração de petróleo no Parque Nacional de Assuni, na Floresta Amazônica, e a mineração em uma reserva ambiental próxima à capital Quito. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil para a Rádio Nacional, Pedro Moreira. Obrigado, Pedro, por essas informações, né? E as eleições lá com ou sem violência, e vai aí para um segundo turno com bastante informações a respeito
desse assunto. São 10h57, o consórcio Rio Verde ganha licitação para gerir o Jardim de Alá. Vamos à informação. O resultado da licitação de parceria público-privada para a revitalização do Jardim Alá, parque público na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira. O consórcio Rio Mais Verde, empresa vencedora da licitação, vai gerir a área por 35 anos e assumirá os custos da revitalização, estimada em 112,6 milhões de reais. Em troca, poderá explorar comercialmente a área, com a instalação de quiosques e lojas. O projeto prevê várias modificações, como a recuperação de jardins, a instalação de quiosques com bares e restaurantes e a reforma das ciclovias. O parque tem uma função muito importante na região. Além de ser o ponto de ligação entre os bairros de Ipanema e Leblon, faz a ligação entre a Lagoa Rodrigo de Freitas e o mar, através de um canal que ajuda na renovação das águas da lagoa. A próxima fase inclui pedidos de alvará e outras licenças, ambiental, de patrimônio e urbanística. Mesmo com o projeto seguindo trâmites legais, grupos de moradores amarraram faixas pretas nas grades do jardim, como forma de protesto contra a concessão. A preocupação dos moradores é que o projeto leve a uma descaracterização do espaço. Com supervisão de Tâmara Freire, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, e Yuri Miltensteiner. Obrigado, Yuri, por essas informações. Esses consórcios também, que administram, inclusive, a questão dos lixões, né, aterros sanitários, estão tentando se adaptar, tentando ser criados ou criados, né, porque isso é lei ambiental. E ali na cidade de Crateús, inclusive, essa semana estivemos por lá na Recicratiu, ao lado, está sendo feita uma terraplanagem. Lá irá funcionar uma espécie de aterro sanitário. Não é bem um aterro sanitário, é digamos, uma central de separação dos resíduos sólidos. Lá, quando se levar o lixo para lá, vai se entrar em uma esteira, né? O lixo da região, gente, só para deixar bem claro. O consórcio é formado pelas regiões aqui, Novo Oriente, Crateús, que é a sede, aí Novo Oriente, Independência, a Ipaporanga, enfim, essas, próprio, acredito que é também Nova Russas, Tamboril, essa região que faz aqui o entorno de Crateús, né? Todo o lixão vai para lá, é para acabar esses lixões que hoje existem na cidade, essas queimas, que isso provoca um dano grande para o meio ambiente, e lá em Crateús será, portanto, essa central. Irá se colocar esse lixo em essas esteiras, onde terá pessoas para o quê? Para separar, né, os lixos, né, o lixo reciclável do lixo úmido, enfim, do lixo, né, dos dejeitos, enfim. Aí, gente, terá lógico que isso haverá uma demanda grande, né, um investimento alto, isso é em comum com o governo do estado e também as prefeituras, mas é para um bem maior, que é justamente a questão do meio ambiente. Lá terá também trituradores, não só de material de construção civil, mas também trituradores de podas de árvores. E você que mora no interior, você da cidade, você sabe o que é que se faz com essas podas de árvores? Não é só pegar ela, cortou e jogar fora. Ela pode ser reaproveitada, porque com as podas você tritura as mesmas, né? Corta ela ali picadinho e pode jogar ao solo novamente, porque ali ela vai fazer uma compostagem em cima do solo e assim proteger a terra para que você possa reutilizá-la, né? Aí onde você faz o seu plantio, é uma demanda que aos poucos acredito que vai chegar até as pessoas que são produtoras, que muitas ainda não têm essa consciência de uma renovação, de um meio, de um manejo para tratar melhor o meio ambiente, aonde a pessoa cultiva e tira muitas das vezes o seu sustento. 11 horas, 2 minutos, 11 e 2,
Eu vou um rápido intervalo, já eu volto, inclusive, trazendo as informações, né, com as manchetes do Jornal O Povo e também o Jornal Diário do Nordeste aqui do estado do Ceará. Lembrando que você pode participar com a gente, o 99361-1909 é o telefone, é o WhatsApp para você mandar a sua mensagem de voz e mensagem de texto aqui para nossa programação. Rádio CN Mix. A programação que faz a diferença. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Música! De assumo! Sexo social amante, mas sinto ciúme. Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Agora vamos direto ao ponto. Claudemir Nunes. De volta, 11 horas, 4 minutos, não perca o seu horário aí pelo nosso, são 11 horas, mais 4 minutos, direto ao ponto até meio-dia. Informação para você que liga e se liga com a gente aqui através da sua CN Mix. Vamos trazer agora as informações, portanto, né, do Jornal Diário do Nordeste, Jornal O Povo, aqui do estado do Ceará, para você que está aí nos acompanhando. Vamos começar aí com o Diário do Nordeste, vamos lá, vamos trazer aí essas informações. Hoje você encontra no Diário do Nordeste essas manchetes. Quadrilha alvo da PF, Polícia Federal especulava morte de policiais e praticava tráfico de drogas, de armas e armas aqui no Ceará. 123 Milhas tem que ressarcir em dinheiro se cliente preferir, diz Ministério da Justiça. Tasso diz que a economia do Brasil está melhor que o previsto, mas cobra corte de despesas. Saída do PSD da base de Sarto pode causar cisão na sigla, avalia Carlos Mesquita. Sigilo quebrado, vítima do primeiro sequestro do Ceará foi atraída com coelhinhos de pelúcia. Internações por câncer, Fortaleza recebe 70% dos deslocamentos de pacientes do interior do Ceará. Isso é uma falta de mais hospitais, né? E eu digo isso em algumas determinadas áreas
para evitar que todo e qualquer tratamento seja levado especificamente para a capital. Gastos de cearenses no exterior crescem 16%, diz pesquisa do Itaú. Como o legislativo e executivo têm atuado para combater a violência pública de gênero. Walter Delgatti Neto, hacker investigado por vazar conversas da Lava Jato, é condenado a 20 anos. Professor universitário é demitido após assediar sexualmente aluna em conversas no WhatsApp. Prazo para doação de sangue após realização de tatuagens é reduzido pelo Hemóce no estado do Ceará. SUS, 149 cidades do Ceará têm carência de médicos. Vamos conferir agora as manchetes do jornal O Povo aqui do estado. Ceará se conecta à criminalidade na Amazônia a partir do tráfico de drogas. Morte de pai e filho no Eusébio, gente boa, trabalhador, pai de família. Ceará lança sistema para solicitar a medida protetiva pela internet. Pessoalmente não resolve, rapaz. É complicado, imagina aí pela internet, fazendo um BO pela internet. É porque o pessoal diz o seguinte: não, você faz ali o BO, a medida protetiva, e qualquer coisa é só acionar a PM, que muitas das vezes nem chega aonde é pedido. Falo isso porque recentemente nós de serviço pegamos aí uma senhora com um bebê no colo dizendo que o seu marido estava tentando matá-lo. Levamos até a delegacia porque, segundo ela, disse que tinha ligado para a PM e a PM nada de ir lá. Eu vou deixar aqui uma dica para você, tá bom, gente? Não estou generalizando, pode ser que na hora que ligue lá para a PM ou daqui de Novo Oriente ou outra cidade possa ser diferente. Mas se você quer uma ação mais rápida da PM, quando você ligar, não diga que é uma briga com o marido, não diga que é uma briga com vizinha, diga logo que alguém foi ferido. Ó, alguém aqui tá com a faca e já rasgou um aqui, né? O cara aqui furou um, ou matou, pode até dizer isso. Só assim há um deslocamento mais rápido aí por conta da polícia até esse endereço. Essa é uma dica, tá bom, gente? São 11 horas 10 minutos, 11h10. Piso da enfermagem, Ministério faz primeiro repasse retroativo a maio. Coisa boa, né, gente? Pessoal aí da enfermagem já vão receber o piso. Como funcionam os impostos sobre bens e serviços em outros países? 2 mulheres são suspeitas de gerenciar finanças de facção criminosa no estado do Ceará. Carmelo defende que Wagner apoie PL. Hora de reciprocidade. Eita, aqui já há as confusões referente aí à prefeitura, a candidatura à prefeitura aí de Fortaleza. Funcionário do Fortaleza faz parte da manutenção do gramado do Castelão. O bicho está sendo levantado aqui, ó, pelo... Ainda Vida do Folclore, 5 filmes e séries para assistir nos streams. No primeiro dia como reitor da UFC, Custódio Almeida nomeia 8 pró-reitores. Ainda você confere no jornal O Povo: ebulição global alerta para o superaquecimento do planeta. Oficial de justiça cearense faz deboche, macumba mandada pelo SUS. E isso tem em todo lugar, essas piadinhas desse povo, né? Felizmente, Zagallo está lúcido, mas ainda não tem previsão de alta. O velho lobo aí que foi internado.
Pacheco prega respeito ao América, eles precisam ser os menores, isso falando aí da Sul-Americana. Esses são alguns destaques, portanto, do jornal O Povo aqui do estado do Ceará. Onze horas 12 minutos, deixa eu mandar um bom dia pro seu Francisco, tá ligado com a gente, curtindo aqui a nossa programação, muito obrigado pelo carinho, pela companhia, ele já fica bem cedo aqui, né, na nossa sintonia, na nossa companhia, através aqui da CN, já mandando um bom dia, logo na madruga, né, senhor Francisco, um abraço. Daqui a pouco tem a área esportiva e policial, aparentemente tranquilo, mas daqui a pouco vamos dar aí uma passagem para ver como é que se encontra nesse momento atualizado. Foz do Amazonas, Petrobras diz que não há risco de óleo atingir a costa. Vamos conferir aí, portanto, essa matéria aqui no nosso programa. A Petrobras rebateu os argumentos do Ministério Público Federal na discussão sobre a autorização para perfurar na região da Foz do Amazonas. A estatal reforçou que os estudos realizados não apontam risco de o óleo atingir a costa no caso de um vazamento. Em resposta à Rádio Nacional, a empresa afirmou que as análises seguiram todas as diretrizes e recomendações do IBAMA e aplicaram modelos hidrodinâmico e de dispersão de óleo reconhecidos internacionalmente. Os resultados desses estudos de dispersão de óleo foram comparados com dados de medição direta. Mais de 90 derivadores, parecidos com boias, que imitam o comportamento da deriva do óleo no mar, foram utilizados e, segundo a empresa, os resultados comprovaram a eficácia dos modelos de estudo. Segundo a empresa, a chance de o óleo chegar a outros países também é remota. E mesmo no caso de vazamento, a Petrobras garantiu que tem estrutura de resposta robusta e que o plano de emergência está alinhado com as solicitações da equipe técnica do IBAMA. Ainda segundo a Petrobras, de acordo com órgãos oficiais como ICMBio e FUNAI, não há unidades de conservação ou terras indígenas próximas da localidade do poço. Filmagens na região da perfuração não encontraram indícios de recifes ou outros organismos sensíveis. O Ministério Público Federal divulgou uma nova recomendação em que pede que o IBAMA negue de novo o pedido de licenciamento da Petrobras para perfurar na região da Foz do Rio Amazonas. O MPF deu 10 dias para o IBAMA informar se acata ou não a recomendação. O IBAMA ainda não respondeu aos nossos pedidos de posicionamento. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Obrigado, Gabriel, por essas informações. 11 horas 15 minutos. Obrigado a você que acompanha aí o programa direto ao ponto até meio-dia. Aí, obrigado, amigo, bom trabalho. Um abraço, seu Francisco, ligado com a gente aqui através da nossa sintonia, através das nossas fanpages também no Facebook. Você pode também nos acompanhar através dos aplicativos Rádiosnet, Zeno Rádio, Rádio Box, plataforma CX, sempre aí acompanhando o nosso programa direto ao ponto aqui pela sua CN Mix. A Irapau Web Rádio também levando até você a nossa programação ali para Crateús, região, e também ali para a cidade de Ararendá, com a FM lá agora, né? Um abraço aí para toda a turma aí de Ararendá aí curtindo o nosso programa, a nossa programação. A informação aqui não para até meio-dia, gente levando aí a informação para você. Você pode participar também, mandando aí a mensagem de voz, texto para o nosso WhatsApp. O DDD é 889-9361-1909. Você pode mandar aí aquele alô, pode mandar aí uma reivindicação, enfim, algo referente aonde você está aí conferindo a nossa programação. Aqui a informação não para, atualizando a todo instante, a todo momento. Fibrose cística, Conitec recomenda, desculpa, comi aqui um cuscuz e está entrando aqui pelo lugar errado. Recomenda incorporação de remédio ao SUS. O medicamento Trikafta teve recomendação final favorável para a incorporação no Sistema Único de Saúde pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias,
a Conitec, responsável por auxiliar o Ministério na tomada de decisões. O medicamento é usado para tratamento de fibrose cística, doença genética que causa a produção de muco espesso no pulmão, o que provoca quadros de inflamação e infecção. Também pode levar à diminuição de função do pâncreas e outros órgãos do trato digestivo. O medicamento pode custar mais de R$90 mil e a incorporação via SUS é considerada uma vitória. A partir da aprovação da Conitec, falta apenas a decisão final sobre a incorporação pelo secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde. A partir da publicação da decisão, o Ministério da Saúde tem 180 dias para disponibilizar a tecnologia a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União. Verônica Stasiak Bernakzuk tem fibrose cística e é diretora executiva e fundadora do Instituto Unidos pela Vida, Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística. Ela explica que a medida já está sendo considerada histórica. Neste momento, a gente não tem a expectativa que o secretário não acate a recomendação da Conitec. Historicamente, são raros os casos que o secretário não acata essa recomendação. Portanto, embora na teoria ainda dependa dessa assinatura e da publicação no Diário Oficial da União, as pessoas já estão comemorando muito, já estão entendendo que é um fato super histórico. Ela também chama a atenção para a necessidade de observação dos sintomas da doença. Muitas pessoas nunca ouviram falar do nome fibrose cística, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza absoluta que todo mundo que está nos ouvindo já ouviu falar sobre pneumonia, sobre tosse crônica, aquela tosse carregada, né, com bastante secreção, dificuldade para ganhar peso e estatura, diarreia, suor mais salgado que normal. Mas a gente não sabe que se todos esses sintomas aparecerem de forma repetida, precisa sim prestar atenção. Salmo Raskin, presidente do Departamento de Genética da Sociedade Brasileira de Pediatria, explica que o Trikafta é a única medicação que atua na causa da fibrose cística e não somente nos sintomas, como tem ocorrido no tratamento usual. Ele ressalta que, devido ao alto custo do medicamento, até o momento as pessoas só conseguiam fazer uso dele por meio de judicialização. Com a entrada no SUS, mais pessoas terão acesso e os benefícios serão inúmeros. Ela consegue ajudar os pacientes que têm a forma mais comum da doença, o erro genético mais comum da doença. Então, a maior parte dos pacientes vai poder se utilizar desse medicamento, que por si só é o mais efetivo também. Não ter acesso ao tratamento significa viver menos anos, e os anos que vão ser vividos vão ter menos qualidade. Por exemplo, quando chega no estágio mais grave da doença, eles precisam fazer transplante dos pulmões. As pessoas que têm recebido esse medicamento praticamente livra eles do transplante de pulmão. Estima-se que no Brasil, cerca de 1.600 pessoas estejam elegíveis ao tratamento com o Trikafta. Em nota, o Ministério da Saúde confirmou a disponibilização do medicamento, mas não deu previsão para assinatura da recomendação da Conitec. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Obrigado, Carolina, por essas informações. Às 11h20, 11h20. Como já havíamos anunciado antes, presidente Lula está participando da cúpula dos BRICS e de encontros na África. O presidente Lula cumpre extensa agenda na África, pelo menos até o próximo domingo. Nesta terça-feira começam as participações na 15ª cúpula do BRICS, que vai até a quinta-feira. O grupo é composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que está na presidência temporária. E é por isso que o lema do encontro é BRICS e África, parceria para crescimento mútuo acelerado, desenvolvimento sustentável e multilateralismo inclusivo. Muitos assuntos importantes devem ser debatidos pelos países membros e também por cerca de 40 nações convidadas. Entre os assuntos, governança global, recuperação econômica, cooperação entre países em desenvolvimento, combate à fome, mudança do clima e transição energética. Outra discussão prevista é a entrada de mais países no BRICS. Para isso, nos próximos 3 dias foram programadas cerca de 170 reuniões presenciais e online, sendo 20 em nível ministerial. A parceria entre os membros do BRICS é importante em diversos aspectos, inclusive no comercial. Para se ter uma ideia, entre janeiro e este mês de agosto, o fluxo comercial com os demais países do BRICS, entre importações e exportações do Brasil, foi de 102 bilhões de dólares.
Depois do BRICS, Lula segue para Angola, onde tem uma reunião bilateral com o presidente João Lourenço na capital Luanda, entre sexta e sábado. Por lá, Lula também participa de um seminário sobre o Programa de Desenvolvimento Regional do Vale do Cunene, na parte sul do país, e de um evento com cerca de 60 empresários brasileiros. No último dia da viagem, no domingo, o presidente vai à terceira capital africana, São Tomé, em São Tomé e Príncipe, onde participa da 14ª Conferência de Chefes de Estado da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A comunidade é composta por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, justamente porque todos eles têm o português como idioma. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Obrigado, Sayonara, por essas informações. Às 11h22, 11h22, programa Direto ao Ponto, direto aqui do município de Novo Oriente, para todo esse mundão de meu Deus, você acompanhando aí a nossa programação. Às 11h23, Ministério Público Federal recomenda que IBAMA negue pedido de perfuração na Foz do Amazonas. O Ministério Público Federal recomendou que o IBAMA negue de novo o pedido de licenciamento da Petrobras para perfurar na região da Foz do Rio Amazonas. O MP não está convencido dos argumentos apresentados pela empresa para garantir a segurança da atividade. No documento, o órgão disse que a Petrobras usa premissas equivocadas e que a estatal não se manifestou sobre aspectos importantes. Segundo o MPF, ao argumentar que a perfuração vai acontecer a mais de 500 quilômetros da Foz do Amazonas, a Petrobras omite que a área continua sob influência hidrodinâmica do rio. O órgão ainda acusa a petroleira de usar informações falsas ao dizer que não existem nas proximidades do poço unidades de conservação, terras ou povos indígenas isolados, recifes, rios, várzeas ou lagos, por exemplo. O Ministério Público deu 10 dias para o IBAMA informar se acata ou não a recomendação e enviar os documentos sobre as providências adotadas. Nós pedimos um posicionamento da Petrobras e do IBAMA sobre essa recomendação, mas não tivemos resposta até o fechamento desta matéria. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Obrigado, Gabriel, por essas informações. 11h24, 11h24. Programa Direto ao Ponto, levando aí a informação para você que está aí ligado, curtindo aí nosso programa, nossa programação. Segunda a sexta, a gente está aqui, o programa Direto ao Ponto, das 10 ao meio-dia. Aeroporto de Santos Dumont tem o triplo de embarques do Galeão. Vamos à matéria. Após a assinatura no último dia 10, no Rio de Janeiro, da portaria que vai garantir a migração dos voos do Santos Dumont, da área central da cidade, para o Aeroporto Internacional do Galeão, Tom Jobim, na Ilha do Governador, a partir de janeiro de 2024, números da ANAC mostram uma grande desigualdade entre os voos nos dois aeroportos. O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, respondeu, nos 7 primeiros meses deste ano, por apenas 994 mil embarques domésticos do Rio de Janeiro, o que equivale a 22,4% dos embarques, ou seja, cerca de 1 em cada 5 passageiros que saem do Rio de Janeiro com destino a outras cidades brasileiras usaram o aeroporto. O número é mais de 3 vezes inferior que o de embarques domésticos no Santos Dumont, localizado no centro da cidade, que movimentou 3.440.000 passageiros, todos em viagens domésticas, já que o aeroporto não opera voos internacionais. O resultado equivale a 77,5% do total. Mesmo incluindo os seus 965 mil embarques internacionais, o Galeão não consegue superar o Santos Dumont. Uma explicação para essa disparidade é a pandemia, de acordo com Rafael Castro, especialista em aeroportos e professor do curso de graduação em turismo do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro, Cefet-RJ. A pandemia é um agravamento de uma situação que já vem ocorrendo há 10 anos, por diferentes motivos. Essa queda dessa movimentação no Galeão em função, vem acontecendo então há cerca de 10 anos, em função de preferência, né, dos passageiros em voar para o Santos Dumont,
falta de segurança, dificuldade, né, desse acesso com relação ao transporte público e, claro, as questões aí também políticas e estruturais, de uma maneira geral, da cidade e do Estado. A partir de 2020, com a pandemia de Covid-19, o aeroporto internacional começou a ser superado pelo Santos Dumont, respondendo por menos da metade dos passageiros domésticos, 40,4% em 2020, 33,1% em 2021 e 25,2% em 2022. Rafael Castro justifica por que essa situação continua mesmo com o fim da pandemia. Isso se mantém no pós-pandemia, uma vez que as companhias aéreas, então, elas percebem que, de fato, para elas é muito mais negócio manterem grande parte dos seus voos no Santos Dumont. Por meio de nota, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, ABA, destacou que a legislação vigente prevê liberdade de rotas e isonomia entre as empresas aéreas. Também informou que suas empresas associadas cumpriam o limite estabelecido para a capacidade do aeroporto Santos Dumont. Além das grandes disparidades entre os aeroportos, os números da ANAC também mostram que houve uma redução significativa na movimentação de passageiros na cidade do Rio de Janeiro entre os anos de 2014 e 2022, também parcialmente explicada pela pandemia de Covid-19. Segundo os dados, em 2014 foram 13 milhões e 300 mil embarques no Rio, incluindo Galeão e Santos Dumont. Já em 2022, os embarques não somaram 7 milhões e 100 mil, ou seja, 41% a menos que em 2014. Também chama atenção a situação do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro em relação aos demais estados. Há 12 anos, ele era responsável por movimentar 8 milhões e 500 mil passageiros. Já em 2022, foram menos de 3 milhões em embarques domésticos e internacionais. Com isso, o aeroporto, que era o segundo terminal aeroportuário mais movimentado do país, caiu para a 10ª colocação. Com colaboração de Vitor Abdala, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Obrigado, Carolina. O que a gente vê no caso aí é que está se crescendo, né, aí as viagens, tanto nacionais como internacionais, tem que ser sim divididas, né, entre Galeão e Santos Dumont, né, para evitar aí esses congestionamentos de voos. 11h29, mais informações ali do Rio de Janeiro. O governo vai pagar 5 mil por fuzil apreendido por policiais. Será que agora vai dar jeito nisso, gente? 5 mil por fuzil. Tomara que esses fuzis sejam apreendidos e não voltem aí de forma errônea para o mercado aí clandestino novamente. Vamos à matéria. O governo do Rio de Janeiro vai pagar uma bonificação de R$5 mil aos policiais civis e militares por fuzil apreendido em operações policiais. O decreto, publicado na edição desta segunda-feira do Diário Oficial do Estado, já está em vigor. A medida foi estabelecida após 5 meses de estudos para analisar mudanças no Sistema Integrado de Metas. O objetivo da iniciativa é estabelecer uma estratégia de política de segurança pública para a redução da letalidade policial. Para a antropóloga e professora de segurança pública da Universidade Federal Fluminense, Jaqueline Muniz, essa ação pode estimular a corrupção entre os agentes. Nenhuma polícia consegue manter saldos operacionais crescentes a vida toda. Nas polícias internacionais, a cobrança isolada por um alto número de apreensões de artigos criminosos valiosos levou ao aumento da corrupção policial, a um leilão da vida policial com operações mal feitas e as manipulações das mesmas armas apreendidas várias vezes. E no Rio não tem sido diferente nesses 28 anos que se premia isoladamente as apreensões de fuzis. O ex-comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Coronel Ubiratã Ângelo, também acha que a medida está longe do ideal.
Os treinamentos policiais militares voltados para as ações de abordagem de veículos, abordagem de pessoas, que já aconteciam de forma preventiva na instituição, passam a ser agora compulsórios para todos os policiais militares que se envolverem em ocorrências que tenham vítimas fatais ou lesões corporais. O policial se envolveu numa ocorrência, o comandante dele tem a obrigatoriedade de matricular obrigatoriamente na segunda-feira seguinte nesse curso de capacitação de ações táticas, que é uma reciclagem sobre os protocolos que a instituição utiliza com relação às técnicas policiais. Entre as regras para o pagamento é que o dinheiro será entregue ao policial responsável pela apreensão de fuzil sem registro e ou autorização legal de porte, com ou sem a permissão em flagrante ou a apreensão do menor infrator. Cada fuzil apreendido será periciado e só serão recompensados os que estiverem funcionando. As secretarias de Polícia Civil e de Polícia Militar terão até 60 dias para publicar procedimentos internos que façam valer a premiação. Elas também serão responsáveis pelo orçamento das bonificações. Segundo o decreto, a premiação pode ser paga também a policiais que apreenderem o armamento, mesmo quando estiverem de folga. Em casos que envolvem mais de um policial na apreensão do fuzil, o valor de R$5.000 será dividido entre eles. Agentes afastados por motivação disciplinar não terão direito ao bônus. A premiação será paga em junho e dezembro. Segundo o Instituto de Segurança Pública, 366 fuzis foram apreendidos no primeiro semestre deste ano. O número é 64% maior na comparação com o mesmo período do ano passado. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Obrigado, Tatiana. Vamos esperar aí com isso as apreensões sejam mais um dos motivos aí para a polícia estar retirando essas armas de circulação aí no Rio. E que outros, né, eu sei que no tempo que começou a questão aí em vigor do código aí, seja da lei de desarmamento, a gente via-se muito, né, policiais apreendendo, ou mesmo pessoas indo devolver a sua arma, aquela velha arma em casa, um agarrão, sei o que fosse, até porque era recompensado com valores, né? Isso a gente não vê mais hoje, né? Acho que caiu em descrédito aí a ação e a gente pouco vê essas ações, eu não sei nem se é recompensada aí aos policiais que fazem essas apreensões. São 11h34, no rápido intervalo, eu volto já com mais informações e com alguns quesitos aqui da área policial, já que foi bastante tranquila na região do 7º Batalhão de Polícia, portanto aqui nos sertões de Crateús. Rádio CN Mix, a programação que faz a diferença. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Música! Diego! E Arnaldo! De assumo! Sexo social amante, mas sinto ciúme. Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Agora vamos direto ao ponto. Claudemir Nunes.
11 horas 36 minutos, 11h36. Obrigado a você que nos acompanha aqui através do programa Direto ao Ponto até meio-dia aqui pela sua CN Mix. (11h37) eu vou trazer agora as informações da área policial que aconteceu de ontem para hoje aqui no município de Novo Oriente, Crateús, ou seja, o 7º Batalhão mandando as informações, né? A gente pede as informações logo cedo e vamos aí trazer se teve alguma ocorrência ou não, o plantão foi movimentado ou não foi, vamos aí conferir. 11h37, de acordo com informações, tivemos aí um tiroteio lá na Maratoã, vários indivíduos em motocicleta efetuaram vários disparos e depois saíram tomando rumo ignorado. As viaturas estiveram no local, mas não viram mais nada. Portanto, aí foi uma das ocorrências. No mais, o plantão foi bastante tranquilo, a não ser algumas também informação que vieram à parte, também a respeito do dia de ontem. Vamos aqui trazer mais uma verificação do que aconteceu, portanto. 11h38. Bom, né? O plantão policial sendo calmo, não só aqui no Novo Oriente, região, é muito bom. Ontem à noite ainda a polícia militar foi acionada por uma mulher que foi relatando que sua mãe havia sido lesionada pelo companheiro no bairro lá das Cajás, ali em Crateús. Uma viatura foi até o local e lá chegando constatou que a vítima apresentava uma lesão no supercílio direito. As partes foram levadas para a delegacia de polícia, porém ao chegar na delegacia a vítima em depoimento relatou que não tinha sido lesionada pelo companheiro. Sendo assim, o acusado foi liberado. Por isso que muitas das vezes, como eu falei aqui anteriormente, quando se liga, aqui está tendo, ou eu estou sendo agredido pelo companheiro, ou sei lá, alguma coisa parecida, a polícia geralmente não vai. Por quê? Porque pode acontecer de uma hora aí, daí, dá a viagem perdida, vai até a delegacia e as partes voltam atrás no depoimento e aí acaba dando em nada. Ainda tivemos, né, uma prisão por violência doméstica, mas isso aí foi o que a gente falou aqui, né? Então foi tranquilo, fora esse tiroteio que houve lá na Maratona, mas ninguém foi acionado por conta que quando a polícia chegou lá, já não existia indícios de quem estava, né, fazendo esses disparos. Então bastante tranquilo, portanto, que assim continue aqui a nossa região. 11 horas 44 minutos, 11h44, é o programa Direto ao Ponto aqui pela sua CN Mix. Vamos de mais informação, você que está acompanhando aí o nosso programa. Passageiro é preso por dizer que carregava um explosivo na bagagem. Tem cada doido para tudo enquanto, né? Ele acha que não ia apavorar ninguém, que não ia ser detido. Vamos à matéria. Um passageiro foi preso nesse domingo no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior paulista. O motivo? Ele disse que carregava um explosivo na bagagem. O caso aconteceu por volta das 5h30 da tarde, quando o avião já estava pronto para decolar com destino à cidade de Cascavel, no Paraná. O passageiro, já embarcado, comunicou a um dos comissários que estava carregando um artefato explosivo. Imediatamente, o protocolo para esse tipo de ocorrência foi acionado. O comandante identificou o passageiro e perguntou se ele estava acompanhado ou não. Foi verificado também se ele estava com mais alguma bagagem, além do pacote mencionado. Depois do preenchimento do termo de desembarque compulsório pelo comandante do avião e a saída espontânea do passageiro, a Polícia Federal fez a inspeção das bagagens de mão do suspeito, mas nada foi encontrado.
Comprovada a segurança da aeronave, os agentes federais desmobilizaram estruturas e equipes de segurança e liberaram o voo. Mas o passageiro foi detido e encaminhado às dependências da Polícia Federal no aeroporto, mesmo dizendo que estava arrependido pela confusão que causou. Ele foi levado à delegacia de Campinas, onde foi autuado em flagrante pelo crime de atentado à segurança do transporte aéreo. A brincadeira vai custar, no mínimo, uma boa dor de cabeça para o cidadão. A pena para esse tipo de delito varia de 2 a 5 anos de prisão. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins. Pode ser que assim ele aprenda, né? Não querer mais dar uma de Zé Doidinho e fazer gracinhas, inclusive aí, para trazer transtornos, né, e gerando um susto aí às pessoas que lá estavam. O TSE ouve Ibanez em investigação sobre o abuso em chapa de Bolsonaro. Vamos à matéria. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, depôs nesta segunda-feira em ação que investiga possíveis abusos da chapa Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto nas eleições de 2022. Ibanez é uma das testemunhas que o Tribunal Superior Eleitoral ouve nesta semana na investigação que apura os gastos de mais de 3 milhões de reais em comemorações do bicentenário da independência no ano passado. O TSE quer saber a origem do dinheiro usado pelos candidatos para pagar os atos de campanha em Brasília e no Rio de Janeiro no dia 7 de setembro. Bolsonaro e Braga Neto são acusados de abusos de poder político e econômico e uso indevido dos meios de comunicação e conduta proibida a agente público em campanha eleitoral. Ainda são questionados sobre o uso de recursos públicos na cerimônia e desvio de finalidade das comemorações, além da reprodução de imagens de atos de chefe de Estado em propaganda eleitoral. Segundo a defesa da chapa, nem toda manifestação política, ainda que expressa em período eleitoral, diz respeito a ato eleitoral em espécie, e que não há razão legítima para que se acelere o julgamento de uma ou outra ação em detrimento das demais. O TSE vai ouvir nesta terça-feira o governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, e na quinta, o senador e ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, Ciro Nogueira. Na próxima semana serão ouvidos, no dia 28, o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e o ex-deputado federal Daniel Silveira, preso desde fevereiro de 2021. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. Obrigado, Renato, por essas informações. Ibanez, tenha cuidado, vai sobrar mais coisa aí para você. 11h44, a Força Nacional vai apoiar o combate a incêndios e desmatamentos no Acre. Vamos à matéria, vamos lá, Força Nacional aí, portanto. Militares da Força Nacional vão apoiar o governo do Acre no combate a incêndios e desmatamentos na região. A medida do Ministério da Justiça e Segurança Pública foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Segundo a portaria, os militares enviados pelo governo federal vão atuar por 90 dias nas ações de combate aos incêndios florestais e às queimadas, nas atividades em defesa do meio ambiente e nos serviços de preservação das pessoas e do patrimônio. Dados do Amazon, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, apontam redução de 35% no desmatamento no Acre, período entre agosto de 2022 e julho deste ano, quando comparado ao período anterior entre 2021 e 2022. Mas, mesmo assim, esse tipo de crime representou no estado 18% do total ocorrido na região da Amazônia Legal, que contempla, além do Acre, os estados do Pará, Amazonas, Rondônia, Amapá, Mato Grosso, Roraima, Tocantins e uma parcela do estado do Maranhão. No último dia 5 de julho, o governo acreano decretou situação de emergência ambiental até dezembro de 2023 como medida preventiva aos incêndios florestais no segundo semestre, quando diminuem as chuvas no estado. O decreto se baseou em dados do Centro Integrado de Monitoramento Ambiental, que mapearam focos de queimada e alerta de desmatamento em 10 municípios acreanos, que representam quase metade das cidades do estado. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Obrigado, Madison, por essas informações aqui dentro do nosso programa, direto ao ponto, até meio-dia. E a gente falando de transplante, né, já que esse caso
do Fausto Silva veio à tona e muitas pessoas comentando, até março o Brasil teve alta de 6% na taxa de doadores. Vamos à matéria. Um único doador pode beneficiar até 8 pessoas com o transplante de órgãos e tecidos. No final do ano passado, foi estabelecido como meta para 2023 um aumento de 10% na taxa de doadores efetivos. Entretanto, de acordo com dados mais recentes da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, entre janeiro e março, o aumento foi de apenas 6% na comparação com o mesmo período do ano passado. No caso do transplante de coração, houve um aumento de 2,3 pacientes por milhão de habitantes, algo muito menor do que a previsão, de 8 pacientes por milhão. E a espera só aumenta. Um dos casos recentes é do apresentador Fausto Silva, que confirmou nas redes sociais que precisa de um transplante do coração e aguarda por um doador. Eu estou ainda nesse tratamento, eles vão decidir que tipo de cirurgia pode fazer, e eu peço que quem gosta de mim, reze por mim. Agora, eu tenho muita noção, uma família maravilhosa, uma mulher extraordinária, com tudo isso, quem decide é o chefe lá em cima. De acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, o número de transplantes de coração no país tem aumentado, chegando a 388 casos por ano. Ainda segundo a associação, chama a atenção as grandes diferenças nas taxas de notificação e de efetivação de doações entre as regiões e os estados, não apenas relacionados ao coração, mas a todos os órgãos. Enquanto estados considerados referência, como Santa Catarina e Paraná, têm elevadas taxas de notificação e efetivação da doação, outros estados, como Roraima, Piauí, Espírito Santo e Goiás, têm altas taxas de notificação, mas baixa efetivação. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de doadores de órgãos ainda é pequeno no país. Segundo o balanço recente do estado de Minas Gerais, por exemplo, a doação de órgãos foi negada em mais da metade das entrevistas realizadas com familiares de potenciais doadores. Vale lembrar que o Brasil possui o maior sistema público de transplantes no mundo e é o segundo país que mais realiza esse tipo de procedimento. Foram cerca de 23.500 cirurgias em 2021. Desse total, quase 5.000 foram transplantes de rim, 2.000 de fígado e 84 de pulmão. O país tem mais de 600 hospitais autorizados para realizar transplantes. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Obrigado, Gabriel, por essas informações aqui dentro do nosso programa, às 11h49. Vamos trazer agora as informações do esporte. Direto ao ponto, o Brasil lidera o Campeonato Sul-Americano de Vôlei Feminino. No Campeonato Sul-Americano de Vôlei Feminino, o Brasil venceu os 2 primeiros jogos. O primeiro foi contra o Chile, por 3-0, as parciais de 25-13, 25-11 e 25-21. O segundo jogo foi contra a Argentina, mais um 3-0 para o Brasil, 25-17, 25-16 e 25-17. O próximo jogo será nesta terça-feira contra o Peru, às 20h30 da noite. O Brasil está liderando com 6 pontos. A decisão da Copa Pan-Americana de Vôlei Masculino em Guadalajara, no México, foi entre Brasil e Canadá. A seleção brasileira, composta por jovens jogadores e comandada por Carlos Schwank, perdeu por 3-1 para a seleção canadense, ficando com o segundo lugar da competição. As parciais do confronto foram 24-26, 25-20, 25-23 e 25-22. O Canadá venceu o Pan-Americano pela primeira vez e o Brasil não vence desde 2015. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes. Obrigado, Wagner. Deixa eu mandar um abraço também para o meu amigo Aécio Pinho, está sempre ligado com a gente também aqui através do nosso programa Direto ao Ponto. Fluminense se prepara para enfrentar o Olímpia na Libertadores. O Fluminense segue se preparando para encarar o Olímpia do Paraguai na primeira partida valendo vaga para as semifinais da Libertadores da América. O duelo será no Maracanã na próxima quinta, às 9h30 da noite. O tricolor carioca vem de vitória por 3-1 sobre o América Mineiro no último sábado. Um dos destaques da partida foi Kennedy. O técnico Fernando Diniz falou sobre a evolução do jovem atacante. Está num período de crescimento constante e ele está ganhando o espaço dele. É isso que eu tenho para te dizer. Está todo mundo contente com o John, muito merecimento.
Está tendo atitudes muito profissionais desde que ele retornou nesse ano e está começando a colher o fruto de muito trabalho que ele fez durante do início dessa temporada. O Flu na Libertadores conta com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O tricolor marcou 13 gols e sofreu 7. Depois de ficar no primeiro lugar na fase de grupos, o tricolor eliminou o Argentino Júnior na oitava de final. Apesar do bom retrospecto no torneio, o Olímpia tem a vantagem de decidir a vaga em casa por ter feito melhor campanha. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo. Obrigado, Rodrigo, por essas informações. 11 horas 52 minutos, 11h52. Lembrando que ontem nós tivemos aí, portanto, uma rodada isolada, né? Um jogo isolado valendo pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde os times se enfrentaram, Goiás e Atlético Paranaense, e o resultado não foi diferente, um empate, né? O Atlético Paranaense começou vencendo com gols aí, né, portanto, do Atlético Paranaense. Em seguida, né, no segundo tempo, o time do Goiás empatou, né, ficando, portanto, aí no empate em 1-1. Teremos agora só no final de semana, rodada novamente, até porque no meio de semana teremos aí Libertadores e também Sul-Americana. Brasil vence a Turquia no Sub-21 de vôlei. A seleção brasileira de vôlei feminino Sub-21 começou a segunda fase do Mundial na cidade de Águas Calientes, no México. O jogo foi contra a Turquia e o Brasil impôs um placar de 3-0. As parciais foram de 25-15, 25-21 e 25-13. O Brasil foi muito superior com 12 bloqueios contra 1 da Turquia. O próximo jogo será contra os Estados Unidos hoje às 11 horas da noite. Uma vitória coloca a seleção brasileira na semifinal. A Copa do Mundo de Basquete será realizada na Indonésia, Japão e Filipinas. Foram definidos os 12 jogadores que representarão a seleção brasileira. Os armadores são Marcelo Ercas, Iago Mateus e Raul Neto. Alas armadores, Jorge de Paula e Vitor Benite. Os alas são Guilherme Santos e Leonardo Mendel. Os alas pivôs, Lucas Dias, Bruno Caboclo e Tim Soares. E os pivôs, Felipe dos Santos e Cristiano Felício. Primeiro jogo da seleção brasileira contra o Irã, na Indonésia, às 6h45 do dia 26. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes. Obrigado, são 11h54, você está ligado aqui no programa Direto ao Ponto até meio-dia, levando a informação para você aí que curte aqui o programa na sua CN Mix. São 11h54, deixa eu ver aqui se tem mais alguma atualização, portanto, às 11h54 minutos, 11h54, mandar um super abraço a toda a turma boa ligada com a gente aqui em Novo Oriente, também nas cidades vizinhas, curtindo aí a nossa programação. Obrigado pelo carinho. Até meio-dia, lembrando que de 10 ao meio-dia, de segunda a sexta, você confere aqui, portanto, a nossa programação. Aqui em Novo Oriente teve-se o final também, né, do campeonato Novo Orientense de futsal, aonde sagrou-se campeão aí a equipe do União, né? União, portanto, aí foi a campeã, portanto, do campeonato de futsal que estava acontecendo aqui na cidade de Novo Oriente. 11h56, 11h56, o Vasco da Gama aí, né, mesmo vencendo,
neste final de semana. Não teve muita sorte, porque os dois que estavam à frente dele e estavam aí torcendo para um resultado, né, pelo menos um empate, venceram. Que foi o Santos. Você vê como é futebol, né? O Santos aí vindo de goleada, perdendo, venceu aí, portanto, a equipe do Grêmio, né? E o Bahia venceu a equipe do Red Bull Bragantino. São dois times que estão à frente dos mesmos, com um elenco bem melhor, superior, mas futebol tem dessas coisas, né? E então, mesmo o Vasco vencendo de 1-0 a equipe do Atlético Mineiro, não foi suficiente para chegar pelo menos próximo aí, para sair da degola. Mesmo assim, foi aos 16 pontos, né? Quem está aí como primeiro da degola é o Santos, com 21 pontos. E mesmo o Vasco vencendo, tem um jogo a menos do que todos esses outros times, vai chegar somente a 19 pontos, mas fica aí, ou seja, a 2 pontos, se vencendo aí o próximo jogo, a 2 pontos desses aí. Eu sei que a briga do Vasco da Gama será com esses times aí intermediários, que estão tentando sair e que ainda estão mal das pernas. Ali, eu acho que dali do Corinthians para trás, todos ainda têm chance de cair, até porque não tem estimão para fazer medo. Então ali, Corinthians, Internacional, o próprio Bahia, o Santos, esses times aí, né, tudo indica que vão brigar, e o próprio Vasco vão brigar para não cair. O próprio Goiás, né, portanto, para não cair para a Série B do ano que vem. 11h58, 11h58. Vamos aí ficando por aqui em mais um programa direto ao ponto, aqui pela sua CN Mix, na comunicação e mixagens desse amigo de vocês, Claudemir Nunes. Prometendo voltar amanhã, se assim Deus nos permitir, em mais um programa direto ao ponto aqui pela CN. Logo mais à tarde tem aí Conrado com seu forró aqui pela nossa programação. A todos um abraço, um bom dia, uma boa tarde e até amanhã.